Metafísica dos Costumes, por Immanuel Kant. Immanuel Kant nasceu em Königsberg, Alemanha, no ano de 1724, onde, muito pacato, somente uma única vez deixou sua cidade natal. Era muito ligado aos estudos e à arte de ensinar, possui uma rotina quase religiosa no que se refere à atividade diária, e inclusive hora certa para deixar sua casa rumo ao passeio pela praça local. Sua vida era simples. Na área acadêmica, não se pode dizer o mesmo de Kant. Sua produção intelectual foi muito rica e importante para a filosofia, sendo considerado o principal na era moderna. Dentre as suas obras de relevância, estão a que vamos utilizar nesse vídeo: a fundamentação da metafísica dos costumes, que foi considerada a mais importante obra já escrita sobre moral. Pois bem, na página 53 da primeira seção, Immanuel Kant diz: não é possível conceber coisa alguma no mundo, ou mesmo fora do mundo, que sem restrição possa ser considerada boa, a não ser uma só, uma boa vontade. A inteligência, o dom de aprender, as semelhanças das coisas, a faculdade de julgar e os demais talentos do espírito, seja qual for o nome que se lhe dê, ou a coragem, a decisão, a perseverança nos propósitos, como qualidade de temperamento, são, sem dúvida, sob múltiplos respeitos, coisas boas e apetecíveis. Podem, entretanto, estes dons da natureza tornar-se extremamente maus e prejudiciais, se não for boa vontade que deles deve servir, e cuja especial disposição denomina caráter. Nós vimos aí um contraste dessa sua menção com Aristóteles, pois Aristóteles ele compreendia o pensamento ético que era entre o homem e a natureza, mas para Kant, entender a ética e a moral dentro da natureza era inaceitável, pois para ele era preciso ter uma desconfiança profunda em relação às nossas naturezas. Então nós vemos esse fundamento revelado na Bíblia, quando se refere à natureza do ser humano. Em Gálatas capítulo 5, verso 19 menciona: ora, as obras da carne são conhecidas: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Continuando, ainda na página 53, na primeira seção, Kant declara: o poder, a riqueza, a honra, a própria saúde e o completo bem-estar e satisfação do próprio estado, em resumo, o que se chama felicidade, diz Kant, geram uma confiança em si mesmo que muitas vezes se converte em presunção, quando falta boa vontade para moderar e para fazer convergir para fins universais tanto a influência que tais dons exercem sobre a alma, como também o princípio da ação. Na Metafísica dos Costumes, Kant critica de maneira contundente o comportamento humano, pois para ele a felicidade não deveria ser a busca maior do ser humano. Pois quando o ser humano assim procede, ele pode mutilar o ser do outro para seu próprio bem-estar. Nesta realidade, temos visto que o Brasil está perdendo, pelo fato dos políticos não seguirem os princípios de Kant. Com 6 bilhões de reais da Lava Jato e com 1 trilhão de reais em geral por ano da corrupção e da má gestão. Quando olhamos para esses números, nós fazemos alguns cálculos. E isso daria para pagar 1 ano a mais de previdência social e cobrir 2 vezes o déficit de 136 bilhões de reais a cada ano que o governo tem com a Previdência. Daria também para fazer pelo menos 41 anos a mais de Bolsa Família, pois é gastado 24 bilhões por ano. Quase 6 anos a mais de investimento na saúde. Segundo a Isto É, 7 milhões de pessoas no Brasil não têm o que comer e 20 milhões estão na extrema pobreza. Ou seja, se juntasse os dois daria 27 milhões. Com o dinheiro da corrupção daria para pagar 37 mil reais para cada um desses brasileiros. Em uma importante passagem dessa obra, Kant nos permite fazer uma importante aplicação de sua visão moral com essa vergonhosa situação que vivemos em nosso país. Vejamos, na página 57, Kant menciona: deixo também de lado as ações que são realmente conformes com o dever, para as quais
Entanto, os homens não sentem inclinação imediata, mas que apesar disso, executam sob o impulso de outra tendência, porque em tal caso é fácil distinguir se a ação conforme com o dever foi realizado por dever ou por cálculo interesseiro. Nesse sentido, não é difícil perceber quem são os políticos corruptos desse país e como o sistema de relacionamento e vivência é corrompido nesse meio. Mas será que só os políticos e esse sistema é corrompido? Eu acho que não. No Brasil, existe a célebre frase, o jeitinho brasileiro. Será que você é honesto? Cola na sala de aula? Mentirinhas convenientes? Precisamos ter um olhar crítico e racionalista de nossos atos. Kant coloca a necessidade do homem se colocar no lugar do outro. Para isso seria necessário viver conforme a razão para se chegar ao agir bem. Vimos nisso como o mundo seria diferente se esses princípios fossem aplicados. Imaginem comigo.